Boa noite, caríssimos irmãos em Cristo. Juntos mais uma noite de aprendizados, de preces e de bênçãos da Casa Espírita na Luz. O evangelho sugerido para hoje é o capítulo 26, Dai gratuitamente, que gratuitamente recebeis. Item 7, mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de seres intérpretes dos Espíritos para instruções dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição do que planteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Que assim seja. Dai de graça o que de graça recebeis. Maravilhoso Evangelho que nos ensina que não tem esse ou aquele privilégio de ser médium ou não. Todos nós temos todas as capacidades para seguir os ensinamentos de Cristo, de um jeito ou de outro. Cristo foi maravilhoso com os seus evangelhos e passar por seus apóstolos. Maravilhoso. Boa noite, amigos. Fiquem bem, fiquem com a paz que vem de Jesus. Boa noite. Olá, meus amigos, boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Gostaria muito de saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando, nos ouvindo. Para isso, a gente sempre pede, deixa um like, ativa o sininho, se inscreva no canal, faça seu comentário. Vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos refletindo. E hoje eu gostaria de voltar para um tema, mediunidade, mas abordar um pouco a questão dos desequilíbrios. Mas para falar de mediunidade, eu tenho que primeiro identificar quem é o médium. Médium, segundo o Espiritismo, é a pessoa capaz de se comunicar com os espíritos, de ser intermediário, de mediar, ser medianeiro. Aí temos a seguinte questão: todos somos médiuns? De acordo com o item 159 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, toda pessoa que sente, em um grau qualquer, influência dos espíritos, por isso mesmo é chamado médium. No mesmo item do Livro dos Médiuns, destaca que a faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio de alguns, um privilégio exclusivo. Também, segundo o mesmo item, deve-se anotar que esta faculdade não se revela a todos do mesmo modo, ou seja, tem diferentes formas de mediunidade. As principais são os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos, os auditivos, os videntes, os sonâmbulos, os curadores e os médiuns psicógrafos. Esse mesmo Allan Kardec, que nos codificou a doutrina espírita, nos deixou 2 mandamentos. Espíritas, amai-vos. Primeiro, espíritas, instruí-vos. Segundo, instruí-vos significa que os espíritas têm que estudar, têm que se conhecer. E principalmente falando de mediunidade, a mediunidade ela tem que ser identificada, ela tem que ser pesquisada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser melhorada para assim ser colocada em prática.
Então, a partir disso tudo, nós destacamos a necessidade que o médium tem de estudar. No material da Federação Espírita Brasileira, chamado Mediunidade, Estudo e Prática, nós encontramos a seguinte: a educação da mediunidade requisita do médium esforço perseverante e deve ser exercida no ambiente seguro das casas espíritas, que funcionam como escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Então, a mediunidade ou o estudo da mediunidade não pode ser feito em casa, de preferência na casa espírita, certo? O estudo, meus irmãos, se revela como uma necessidade e não deve ser adiada. O médium não pode adiar para amanhã, para depois, o estudo da sua faculdade mediúnica, o estudo e o desenvolvimento. Orienta o médium a respeito da natureza dos espíritos que podem utilizar da sua faculdade. Mediunidade é uma responsabilidade séria que nós, médiuns, nos comprometemos antes de encarnarmos. Segundo ainda Allan Kardec, o objetivo do estudo da mediunidade consiste em indicar os meios do desenvolvimento desta faculdade, tanto quanto permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de forma útil, ou seja, direcionar a mediunidade para a aplicação cristã, para a prática cristã. Não simplesmente brincar de médium, brincar de ouvir os espíritos, de brincar de se comunicar com os espíritos. Não, não é isso. O objetivo em nos conhecermos e conhecer a mediunidade é que a gente possa direcionar a aplicação e direcionar para que outros espíritos brinquem com a nossa faculdade mediúnica e nos leva a transtornos. Além disso, nós temos identificado com o estudo e a prática e o desenvolvimento da mediunidade a identificar e diferenciar o que é meu e o que não é meu. O que é meu, eu lido, eu entendo, e o que não é meu, é do outro. Isso é do outro, identificando, eu sei conduzir e me ajudar e ainda por cima ajudar o outro. Além de conhecer a mediunidade, nos estudos também temos o enfoque da nossa melhoria na conduta moral e, claro, o autoconhecimento. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso de espíritos maus. Por isso, cuidado com o estudo e o desenvolvimento mediúnico, para não deixarmos as portas abertas somente para os espíritos maus e não sabermos o que fazer com isso, né? Muitas vezes o orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se não fosse essa imperfeição, ou seja, o orgulho, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, de sorte que diversos deles se viram humilhados pelas mais amargas decepções. É um caminho, às vezes, que desce morra abaixo se você não se controlar, se você não estudar, se você não entender, se você não desenvolver e se você não se blindar contra o acesso dos maus espíritos. Médiuns que não se conhecem, que não estudam, que não se esforçam para se melhorar, que não buscam colocar em prática os ensinamentos do Cristo, que não dá a outra face, ou seja, a outra oportunidade de conhecimento, entendimento e resolução das coisas, que adiam para amanhã o começo de uma transformação, estão cada vez mais doentes, cada vez mais acessíveis aos ataques, às sugestões dos espíritos que também estão doentes e infelizes. Assim, meus irmãos, uma outra das finalidades dos estudos é
apresentar esclarecimentos espíritas capazes de orientar o indivíduo, nós, né, a nos identificar e saber lidar com as ações incessantes dos desencarnados também, porque são espíritos, aprendendo a absorver o que for útil, ao mesmo tempo em que elimina e ilumina aqueles irmãos que insistem em se continuar nas trevas, ajudando-os no seu soerguimento. Essa palavra é boa, aprendi com o Divaldo. Quando a gente tem clareza, identificado um ataque de irmão infeliz, ao invés da gente cair nas armadilhas deles, a gente pode ajudá-los a se esclarecer e pode ajudá-los a saírem das trevas, promovendo, de repente, uma iluminação capaz de tirar o irmão daquela direção infeliz e possibilitar o encaminhamento para uma situação feliz. Afinal de contas, como médiuns, nós temos o dever de nos ajudar e de ajudar os irmãos também. O grande segredo é procurar realmente conhecer, estudar e desenvolver, pois com certeza nós iremos sanar os sintomas da mediunidade desequilibrada, descontrolada, principalmente no que se refere a essa captação de energias negativas, de sofrimento, de angústia, de dor, de medo, de depressão e outras possíveis doenças devido à falta de conhecimento sobre como proceder a respeito da nossa mediunidade. Uma pessoa com mediunidade, ela possui uma sensibilidade maior do que as outras pessoas, além do campo energético diferenciado, que irradia boas energias, fazendo com que pessoas e espíritos se sintam atraídos por essa vibração. E nesse momento, começa a ocorrer uma troca energética, uma troca automática entre ambos, porque nós somos as relações entre espíritos encarnados e desencarnados é uma via de mão dupla, a gente dá e a gente recebe, né? Só que, em se tratando de médium em desequilíbrio, a gente vai absorver mais a energia dos espíritos que estão em desequilíbrio, que estão infelizes. E aí, dependendo da insistência deles, nós podemos sofrer no corpo físico as doenças causadas por esse desequilíbrio, né? Então, médium desorientado pode sim ficar doente fisicamente. Alguns sintomas que podem aparecer em virtude também de uma mente e de uma mediunidade desequilibrada. Mal-estar em ambientes com muitas pessoas, mal-estar próximo de algumas pessoas, mesmo que a gente não conheça aquela pessoa, uma inquietação sem motivo, transtornos de humor, um mau humor que a gente não sabe explicar, não tem uma causa aparente, uma antipatia injustificada, olhou para a pessoa e o santo não bateu, né, com o santo daquela pessoa. Ou seja, olhou para ela, não conhece, acabou de conhecer, não conhece a pessoa em profundidade, não sabe das preferências, não sabe o nome, não sabe de onde a pessoa veio, não conhece a história da pessoa, mas já antipatizou, né? Alterações repentinas do estado da personalidade, sem causa aparente, um vazio no peito, um sentimento de angústia e depressão, uma agitação, uma hiperatividade e uma animosidade, às vezes até desproporcionais, uma raiva, um estresse, uma chateação, tô chateada, tô estressada, tô com raiva, transtorno do sono, né? Transtorno de ansiedade. Eita, esse transtorno da ansiedade, o mal do século. Mas tem cura. Pensamentos autodestrutivos. É igual aquele senhorzinho de chifre que fica ali, ó. Ah, tá ruim. Dá cabo da sua vida. Ah, tá ruim. A solução é a morte.
Gente, ainda estamos no setembro amarelo, como dizem por aí, que a gente consiga emanar boas energias para os irmãos que ainda atentam contra a própria vida, né? E às vezes influência repetidamente de espíritos que querem ver a nossa queda, a nossa derrota, né? Bloqueio mental e criativo, desmaio sem causa aparente, dores sem causa aparente, enjoo, tontura, dores de cabeça, calafrios, cheiros estranhos, fobias emocionais e de variadas ordens, fobia de escuro, fobia de altura, fobias excessivas, né? Problemas emocionais, perturbações espirituais e emocionais, suor excessivo nas mãos. Todos esses são sintomas que podem estar relacionados a uma mediunidade em desequilíbrio, a uma mediunidade não trabalhada, não desenvolvida. Porque a faculdade mediúnica é uma energia e nós precisamos saber trabalhar com essas energias. Precisamos doar, porque o acúmulo em nós pode sim nos causar transtornos. Então a gente tem que direcionar no sentido do acolhimento ao próximo, no sentido de atendimento ao próximo, no sentido de doação ao próximo, essa energia acumulada em nós mesmos. E para isso, como é que eu vou fazer essa doação? Como é que eu vou fazer essa transmissão? Como é que eu vou fazer para que eu não seja prejudicada por esse acúmulo, por esse excesso, por esse que a mais de energia que eu tenho? Estudando, conhecendo-se, desenvolvendo e colocando em prática. Colocando em prática da maneira correta. Tá, e como é que eu reverto todos esses sintomas? Agora vem a parte boa, né? A reversão dos sintomas da mediunidade desequilibrada, porque na realidade a mediunidade desequilibrada é como um carro desgovernado. Você tem que saber o que está se passando para poder tomar o controle da situação, né? Então, para o médium que não presta atenção nos sintomas que estão aparecendo e que não acha que é médium, não se acredita médium, né? E não acredita na potencialidade dessas energias, ele pode acreditar que é uma doença, né? Uma doença comum e às vezes ser diagnosticado como um perturbado, internado, medicado, se colocar em tratamento para loucos, quando na realidade é uma mediunidade que está em desequilíbrio. Então não é um perturbado, é uma energia não controlada, não estudada, não direcionada para a aplicação correta. Mas, na verdade, não são todas as pessoas que necessariamente vão passar por todos os sintomas de uma mediunidade descontrolada. Algumas delas já acham um mecanismo. Mesmo aquelas pessoas que não tenham instruções, já acham um mecanismo de se livrar das influências, né? Já procuram uma leitura, um vídeo, palestras, passes, água fluidificada dentro do centro espírita, ou mesmo em outras casas, outros templos, procuram se engajar nos serviços, nas tarefas, né? E ao mesmo tempo vão tendo essa noção e modificando o panorama mental. Nos interessa modificar o nosso panorama mental, né? Aí nessas terapêuticas anti-mediunidade
desequilibrada, nós indicamos também a questão do evangelho no lar, das leituras edificantes, né? Do olhar para si, de fazer uma oração sincera, com o coração e com o sentimento elevado a Deus, não só aquelas orações mecânicas e repetitivas. Mudar nossa forma de pensar, mudar nosso julgamento do outro, de criticar o outro, de ver o pior no outro. Isso tudo faz parte de construir um ambiente mental diferente daquele a que estamos acostumados. Quando identificamos que estamos sendo presas, quando estamos sendo assediados, do assédio passa por uma obsessão, né? Assédio todos nós sofremos o tempo todo. Depende de nós darmos força ou curarmos aquela interferência. Mas como é que eu curo aquela interferência? Estudar a mediunidade nos permite, com o conhecimento, atrair a proteção dos bons espíritos e afastar a influência dos maus espíritos. Mas eu ainda digo mais. Quando eu percebo uma influência de um espírito de um irmão necessitado, é a minha oportunidade de dar a mão para ele. É a minha oportunidade de mandar luz, mandar entendimento, esclarecimento para que ele possa sair da treva. Entenderam? Já que eu me identifico como médium, e médium é aquele que se comunica com os espíritos, e espíritos aqui já estou assumindo espírito encarnado ou espírito desencarnado, então se eu mantenho uma vibração positiva, eu vou entender quando uma vibração negativa se aproxima de mim. Aí eu não posso perder aquela oportunidade de auxiliar, certo? Então, nos mantendo numa frequência vibratória positiva, nós nos afastamos da influência negativa e nós nos aproximamos de espíritos benfazejos que vão nos auxiliar, nos orientar no caminho do bem. Então, a mediunidade mal resolvida pode sim causar transtornos psíquicos, pode sim causar desequilíbrios, mas tem solução, tem saída. E às vezes é bem mais simples do que imaginamos. Então, aceitarmos-nos, melhorarmos-nos, lembrando que a mediunidade não se desenvolve de um dia para a noite, é necessário disciplina, persistência e dedicação. Temos que ter a humildade de reconhecer que precisamos estudar e desenvolver essa faculdade inerente a nós, ainda que a gente não venha trabalhar numa atividade dentro da casa espírita. A mediunidade é uma característica do ser, minha, e eu preciso me preparar, eu preciso me conhecer, eu preciso me entender, eu preciso evoluir e me melhorar intelectualmente, moralmente. Lembrando sempre, nos tornando pessoas melhores, seremos melhores médiuns e estaremos confeccionando um mundo melhor. Melhores pessoas, melhores médiuns, melhor mundo. Que assim seja. Olá, meus irmãos. Muito boa noite. Que essa seja uma noite abençoada, cheia de luz, de paz, de amor, de gratidão, de agradecimento e, acima de tudo, né, de pedidos ao Pai para que Ele interceda na vida de cada um de vocês, na vida dos seus familiares, dos seus amigos, que Ele interceda junto dos seus problemas, das suas doenças, das suas insatisfações, dos seus desagrados, porque o Pai, como todos sabem, é bondade, é amor, é caridade,
E Ele, diante da sua bondade absoluta, tenho plena certeza que Ele irá agir em prol de cada um de vocês. Mas que vocês também tenham, né, a percepção, que vocês tenham a gratidão, o entendimento para saber que nada acontece de um dia para o outro, de uma hora para outra. Tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo. Então, tenhamos fé, porque o Pai jamais abandona os seus filhos nos seus momentos de dificuldade. Que Ele, diante da sua bênção, do seu amor dadivoso, possa intervir, possa estar ao lado de vocês nesses momentos de aflição. E diante disso, eu peço a Ele, Pai amado, que Tu possas estar nesse momento junto de todos nós, que Tu possas nos dar o Teu afago, Tu possas dar a luz, que Tu possas nos dar o Teu amor, Pai amado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Que assim seja, meus irmãos.